21 dias na vida de um discípulo. Introdução. O discipulado nos fala da aceitação do preço da cruz. É interessante vermos que Jesus pegou homens comuns, analfabetos, sem formação religiosa alguma, e passou a esses homens todo o seu ministério, sua unção e sua autoridade. Jesus passou o seu manto. É importante entendermos que ele não deixou por herança o ministério para a multidão. Somente os discípulos receberam um ministério. No Velho Testamento, vemos que a formação do ministério profético era realizada através de um vínculo de discipulado, no qual o discípulo servia e tinha uma vida em comum com o profeta, a quem estava ligado. A palavra diz que Eliseu deitava a água nas mãos de Elias. Em 2 Reis 3:11, vemos que Eliseu havia se disposto a se submeter, a seguir e a servir Elias. Abdicou de viver independentemente para ter vínculos com ele. É importante vermos que quando Elias foi arrebatado, o seu manto, que representava toda a sua unção, o seu poder, o seu ministério profético, reconhecido nacionalmente, foi passado apenas para Eliseu, que era o seu único discípulo. Da mesma forma, é necessário entender que antes de alguém ser enviado para um lugar ou liberado para ocupar uma função qualquer na igreja, ou estar à frente de qualquer obra, como líder, como obreiro ou como pastor, é necessário que sejam estabelecidos fortes vínculos de discipulado. Muitos têm priorizado o ir em prejuízo do ser, o realizar a obra de Deus em vez de enfatizar a necessidade de vida, de formação do caráter de Cristo como condição para isso. Antes de dar qualquer coisa para alguém fazer, precisamos aprovar essa pessoa através de vínculos de discipulado, em confiança, em amor e em sujeição. Discipulado nos fala de pegarmos alguém no nível do vale e o levarmos para o nível do monte. Fala-nos de ensinar e praticarmos juntos as disciplinas espirituais, corrigindo os princípios de vida errados enraizados em sua alma, as heranças familiares, as formas erradas de responder às falácias do diabo e etc. Só o discipulado equilibrado pode gerar líderes de fato aprovados. Todavia, é importante ressaltarmos que não podemos levar alguém além de onde nós mesmos já chegamos. O discípulo não pode ser superior ao seu mestre. Assim, o discipulado é uma visão de reprodução, de multiplicação. Precisamos ser cuidadosos para não permitirmos discipuladores que possam reproduzir na vida da igreja um padrão fraco ou diferente da visão. Discipulado é uma questão de apropriação. No relacionamento de discipulado, o discipulador vai plantar a palavra, vai instruir nos princípios de Deus, vai armar, vai equipar, vai adestrar, vai tornar o discípulo íntimo das armas, torná-lo perigoso espiritualmente contra as trevas e então vai enviá-lo. Não são programas que vão instruir discípulos. A palavra diz que é o Espírito Santo que gera crescimento em nós. Na carta aos Filipenses, lemos que aquele que em vós começou a boa obra há de aperfeiçoá-la. Assim, quando oramos pedindo a Deus que nos forme, Ele responde nos levando a situações que irão nos quebrar e moldar. Devemos responder positivamente nessas situações de tratamento. Dessa forma, num vínculo de discipulado, não existe um currículo previamente estabelecido a ser cumprido, mas simplesmente nos abrirmos para nos relacionar, aguardando as circunstâncias geradas pelo Espírito de Deus. Quando tais situações vierem, simplesmente avaliamos e corrigimos as situações e as motivações erradas que virão à tona. Deus certamente criará circunstâncias de correção, de disciplina, que pelo mover do Espírito vão gerar um crescer de fé em fé, de glória em glória. Em Mateus 4:23, a palavra nos diz:
Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O aspecto de ensino a um público é apenas uma das formas de ensino usadas por Jesus. Essa forma de instruir traz resultados, mas não é completa. Jesus era também um professor, mas investiu mais no discipulado. Uma grande perda é nos prendermos exclusivamente ao ensino da sala de aula. Basicamente, só existem professores em nossas igrejas. Precisamos desesperadamente de discipuladores. Finalmente, no final do Evangelho de Mateus, fechando seu ministério, Jesus orienta a igreja a ir e fazer discípulos, ensinando-os a guardar a palavra. Ele não disse ensine-os a entender, mas ensine-os a guardar. O ensino de púlpito atinge tanto o visitante quanto o frequentador, mas não faz discípulos. Jesus não tinha pensamento de que o ensino impessoal praticado nas sinagogas formaria alguém. O que levou vidas a serem semelhantes a ele foi um vínculo sólido e profundo de discipulado. O nível de ensino que precisamos praticar é o ensinar a guardar, e só se atinge esse nível de ensino com profundo compromisso de relacionamento, onde eu posso ver a realidade de vida do meu discipulador e entrar naquela realidade. Precisamos entender com clareza isso. Discipulados são vínculos formados em Deus, vínculos que implicam em decisão, custos a serem pagos e um objetivo a ser cumprido. Para que Jesus chamou os 12? Ele não os chamou para uma reunião de estudo bíblico, nem para uma reunião de discipulado. Evidentemente, ele também não os chamou para uma escola bíblica. Marcos 3,14 diz que Jesus os chamou para estarem com ele e para os enviar a pregar. A expressão para estarem com ele define a estratégia básica de Jesus. Ele queria uma relação estreita com os seus discípulos para transmitir-lhes a vida pelo exemplo. Jesus era um homem de relacionamentos e os seus discípulos aprenderam tudo vendo. Os discípulos viam como Jesus se relacionava com os pobres, o que dizia para os ricos, como tratava os enfermos, como respondia aos hipócritas, como expulsava os demônios, o que fazia quando estava cansado, como reagia a uma tempestade no mar, como tratava as prostitutas, como reagia às mentiras e às calúnias, como amava Israel, como orava ao Pai, quando ria, quando chorava, quando esbravejava e derrubava mesas, quando era preso e até como morreu. Quando Jesus mandou fazer discípulos, Mateus 28, 18 a 20, o que os discípulos entenderam? O que passou pela mente deles quando ouviram a ordem de Jesus? Certamente para eles era como se Jesus estivesse dizendo: o que eu fiz com vocês, façam com outros. Essa comissão incluía pregar a muitos como Jesus pregou, mas essencialmente se referia a relações de discipulado. Isso não é um método a mais, é a prática de Jesus. É o que sustenta, edifica e ajusta ao corpo cada membro. Assim ninguém fica só, todos têm um pai e uma mãe espiritual. Em 2 Timóteo 2,2, vemos que Paulo fala de várias gerações de discípulos. Esse texto mostra como essas relações de discipulado prosseguem para a formação de vários níveis de ministérios. É nesse desenvolvimento que vão surgir líderes de célula, discipuladores e até pastores.